terrestres uma vez usados, e de períodos terrestres uma vez vividos? Sim. Sim. Agora, quanto aos nomes terrestres. Estes são lembrados por um tempo depois da transição pela morte, mas novos nomes são dados aqui e são usados constantemente, para a exclusão dos nomes terrestres. Isto tem o efeito de atenuar o nome da Terra, tornando-o obscuro, e finalmente quase, ou totalmente, desaparecido da memória. Não tanto enquanto os parentes ainda estão na Terra, mas depois de um certo tempo que tenham vindo todos para cá. Então, enquanto as gerações passam, a fila torna-se intermesclada com outro sangue, e a conexão é diminuída em seu raio, até finalmente se perder completamente. Há exceções, mas poucas. Aí, também, no curso do tempo, os nomes ficam diferentes, tanto ao serem soletrados, quanto a pronúncia. Tornam-se nomes diferentes. Mas a maioria deles some da memória conforme diminui o interesse pelo período da Terra, e desaparece com a imediata proximidade do mais atual estágio evolutivo de um espírito, e nesta infinita variedade de experiência aqui é esquecido. Pode sempre ser obtido pela pesquisa dos dados, mas raramente vale a pena. A dificuldade em se lembrar os períodos terrestres é similar e tão desnecessário ao que nos concerne atualmente, quanto ao nosso curso futuro, onde nosso interesse principalmente está. Há também o fato de que retroceder continuamente na nossa periodização da Terra e intervir de evento após evento em uma linha tão longa de ligações, isto é difícil, num momento apenas, separar da distante finalização uma ligação em particular e etiquetá-la com a contagem de tempo da Terra. É fácil para alguém de vocês lançar uma pergunta para algum de nós que estamos voltados em dar-lhes alguma mensagem, e cuja vontade está toda tensa no esforço e focada na mensagem que quer dar. Não é tão fácil para nós, que temos outras tarefas a cumprir, e que vivemos tanto no presente, fazer de nós subitamente uma nave e navegar para uma pequena parte na nossa esteira onde uma particular marola cobriu nossa proa e que há muito já se tornou plana no fundo do oceano. O tempo em que a embarcação ainda acelerava em seu caminho, enfrentando ondas após ondas do oceano. Conte cada onda como um século, e terá uma ideia do que quero dizer. E agora, amigo, nossa narrativa deve esperar nossa próxima vinda para ser resumida e para contarmos a você um pouco mais de Maria e José, anjos comissários de Deus. Até logo. Arnel. Sexta, 22 de fevereiro de 1918. O que temos para contar-lhe esta noite, parecerá talvez um pouco afastado do eixo de nossa narrativa. Mas é necessário reajustar sua visão a respeito de um tema de alguma importância para aqueles que tentarão entender as diferenças que aparecem na vida destas esferas, comparando-se com a sua vida normal da Terra. Falamos do nascimento de crianças nestes reinos, daqueles que vieram da esfera da Terra mas não foram dotados de uma personalidade separada individualmente lá. Estas crianças chegam aqui acordadas, e você perceberá que seu primeiro despertar aqui é o que corresponde a nascimento na Terra. Jamais respiraram o ar da atmosfera, nem viram a luz, nem jamais ouviram som algum da Terra. Em resumo, nenhum de seus sentidos corporais foi exercitado da maneira para a qual foram preparados por sua formação natural. Os órgãos destes sentidos estão, entretanto, quase, mas não muito, perfeitos em sua estrutura. Ainda mais, o cérebro nunca foi estimulado para interpretar suas mensagens. E desta forma a criança da Terra tem empiricamente falta das qualidades terrenas, apesar de que as possui em potencial. Estas condições não se aplicam a uma criança que realmente nasceu para a vida da Terra, mesmo que tenha sido por alguns momentos, ou até menos, antes que passasse para este lado de cá. O problema, entretanto, que devem resolver os que têm estas crianças a seu cuidado não é pequeno, porque é necessário que os órgãos sejam trabalhados num progresso natural que possa atender a criança e também para que o cérebro receba a sua lição. No caso de um infante com alguns momentos de vida, esta conexão entre o cérebro e os órgãos dos sentidos foi estabelecida e pode ser usada na maturação daquelas faculdades dependentes para o exercitar daqueles órgãos. Mas uma criança natimorta não traz esta conexão,
que deve ser feita deste lado. Uma vez feita, o progresso é meramente uma questão de desenvolvimento ordenado, nas mesmas linhas das crianças em geral. Para este fim, vários meios urgem ser usados. Há o relacionamento entre a criança e seus pais, e especialmente entre ela e sua mãe. Ele é trazido ao contato com ela em tais condições que ele experimenta o que é tão próximo quanto possível à sensação equivalente ao nascimento. Por este processo, é feito sentir nele sua separação dela corporalmente, e sua individualização como uma entidade separada e completa. Isto é alcançado não por ele obter um corpo de carne, mas por seu ser poder ser trazido a uma associação íntima em seu corpo espiritual com o corpo espiritual de sua mãe. Isto não efetua um primeiro contato tão perfeito entre o cérebro e as faculdades orgânicas como o nascimento natural, mas estabelece numa maneira definitiva o relacionamento do parentesco terrestre, e dali em diante a criança é mantida em contato com sua mãe para que possa, conforme cresce até a maturidade, ser como as outras, tanto quanto seja possível alcançar. Ainda, sempre há uma pequena diferença entre tais crianças e aquelas outras que nasceram na Terra. Elas têm lacunas em algumas das virtudes mais duras e, por outro lado, são mais espirituais em sua personalidade e aparência. Mas à medida que as crianças nascidas na Terra progridem em seu desenvolvimento espiritual, as crianças natimortas desenvolvem seu conhecimento da Terra pelo contato com suas mães, e mais tarde com seus parentes. Então a diferença é minimizada até que sejam capazes de associar-se em termos quase iguais de amizade amorosa, e de ajudar na mútua doação do que cada um precisa. Assim os nascidos na terra são amadurecidos na doçura, e os outros são fortalecidos no caráter, e, sendo ambos incluídos numa comunidade, infusam um elemento de variedade que é tão agradável quanto é aproveitoso. E muito frequentemente este desenvolvimento não é suficientemente avançado que seja seguro expor a criança às influências da terra antes da experiência terrestre acabar e um dos pais é chamado para estes reinos do espírito. Nestes casos a única ajuda que a criança pode dar é a da oração. Tal parente chega aqui também sem afeição pela criança que havia amamentado em seu peito, ou sem conhecimento de que a criança existe afinal. Assim a ligação entre eles, fraca no melhor sentido, torna-se mais fraca ainda conforme a criança vai progredindo, e a mãe desce para seu próprio lugar de purgação. E quando chegar o tempo de subir novamente para a esfera onde a criança esperava sua chegada por toda a sua vida na Terra, ele terá ido para os reinos superiores e estará fora do alcance dela. Ele pode ser ciente dela, e mandar sua ajuda que vai ser desconhecida por ela. Mas a ligação do amor caloroso que deveria haver entre a mãe e a criança para uni-los coração a coração não está lá, e nunca poderá estar, no progresso geral da vida celestial. Contei-lhe isto, meu filho, porque aqui temos notado muita desconsideração entre vocês pela responsabilidade da maternidade no tema de que eu falei. E ainda estas suaves flores, arrancadas antes que o botão esteja completamente aberto para a luz do sol da vida, são tão lindas, e sua ansiedade pela falta de seus próprios pais é tão marcante, que faz com que fiquemos muito tristes ao ver tudo isto. Não que eles sejam de forma alguma infelizes. Não permitiríamos que assim fosse. Mas há uma falta, como disse, e isto só é parcialmente suprido por aquelas queridas mães que não alcançaram a maternidade na terra, e a encontram aqui. Portanto cada uma, note bem, faz presente para outra daquilo que falta a outra, e recebe o que está esperando em retorno. Isto é muito gratificante de se ver. Mas, Anel, por que você inseriu este ensaio neste lugar? Parece não ter conexão com sua narrativa. Mas claro, meu filho. Notei aquela questão formando-se em sua cabeça como você a escreveu, e soube que perguntaria em tempo hábil. E não foi sem intenção que escolhi meu tema esta noite. Porque sem tal conhecimento não seria possível entender a rainha e seu consorte, a quem nomeamos Maria e José. É do relacionamento deles no longínquo passado que lhe falei esta noite. Pois primeiramente vieram juntos. O frutificar de seu laço de amor você viu. Arnel. Capítulo 3. A Universidade das 5 Torres. Sexta,
1 de março de 1918. Há na esfera 10 uma vasta clareira no meio da floresta. É circundada pela mata, de onde chegam para o espaço aberto muitas estradas que levam para diferentes regiões da esfera. Delas ramificam trilhas em todas as direções, que são muito procuradas por aqueles que se apartam das companhias de seus amigos para meditarem e comungarem com os de outras esferas. Linda é a paz que aqui prevalece. As árvores e as flores e os regatos, um lago aqui e ali, com os pássaros e os animais da floresta comunica companhia, atraem para cá o aluno para pensar e beber desta atmosfera de paz. Mas nosso atual tema está na clareira. É tão grande em área que você talvez a chamaria de planície. É cheia de jardins e fontes e templos e prédios colocados a uso do estudo e da pesquisa. É uma universidade, mas com tal planejamento que poderia ser uma cidade linda. Pois em motivação, aqui a beleza parece igualar-se com o conhecimento. Não é de formato circular, mas quase oval. Numa ponta do oval projeta-se da margem da floresta um amplo e alto pórtico, flanqueado em ambos os lados por árvores, e sobre as árvores aparece uma ala do prédio, com balcões no alto da parede, e dando uma visão bem ampla da floresta. O restante do prédio está encaixado na floresta, exceto as torres e a cúpula, que você vê pairando sobre o pórtico e além dele. Se não fosse por eles, não se saberia que lá há um conjunto de prédios, tão densas são as árvores em torno dele. Há 5 torres, 4 de tamanho igual, mas não de mesmo modelo, e, no meio delas, a cúpula. A grande torre eleva-se mais adiante, e é continuada até uma grande altura, terminando em um lindo modelo. Este é da forma de uma palmeira celeste terminal, cujas folhas são entrelaçadas numa filigrana que forma uma coroa enfeitada com joias e sobreposta à semelhança de uma constelação de sóis, também ricamente trabalhada. Tudo isto, as 4 torres, a cúpula e a grande torre, tem um significado místico que somente aqueles que passaram pelo templo do Monte Sagrado realmente entendem completamente. Eles explicam aos estudantes da universidade tanto quanto eles são capazes de assimilar das ocasiões do grande festival, e alguns dos mistérios daquele lugar são explicados por manifestações. Sobre uma de tais ocasiões eu pensei em contar-lhe, mas primeiro serei mais completo sobre o prédio em si. Além do pórtico está um lago e andando nos aproximamos daquilo para o que pórtico se abre, e que se estende a alguma distância para a esquerda e para a direita. O prédio principal eleva-se do lago, e todos os seus jardins e agrupamentos de prédios menores são unidos a ele por pontes, a maioria cobertas. A cúpula cobre um saguão que é usado para a observação. Esse trabalho não é como o que se faz nas alas do Templo do Monte Sagrado para o envio de ajuda e para a manutenção da comunicação, mas é para simples estudo das esferas. Este estudo é elaborado pela classificação numa ciência que é continuamente progressiva, porque as esferas estão sempre se reajustando em seu relacionamento de cada uma com as outras. Portanto, não há término na busca do conhecimento nestes reinos celestes. As 4 torres têm cada uma um conjunto de prédios próprio. Não posso dar-lhe os nomes, mas você pode transcrevê-los como a Torre da Vida Dormente, a qual você chamaria de mineral, a Torre da Vida Sonhadora, que você chamaria vegetal, a Torre da Vida Despertando, a qual você chamaria de animal, e a Torre da Consciência, a qual você chamaria de humana. A grande torre é a Torre da Vida Angélica, que observa todas as formas de vida abaixo dela em grau de progresso, e também coroa todas elas. Pois em direção à ordem angélica está se movendo toda a criação inferior. Estas torres são servidas pela casa da cúpula, e para ela eles se voltam por algum item especial de conhecimento que necessitem em seu trabalho de pesquisa e classificação. Eles contam com os poderes gerados na casa da cúpula para ajudá-los naquelas matérias. As 4 torres são de estilos diferentes, e você saberia rapidamente, quando olhasse para elas da planície, qual ordem da criação querem descrever. Elas foram desenhadas para este fim. O trabalho realizado dentro delas infusa cada um em sua característica peculiar, e daquela infusão o desenho emerge e torna-se o padrão disposto externamente. A grande torre é muito agradável de se ver.
É de uma cor que não há na terra, mas chame-a de alabastro dourado recoberto de pérolas, e terá uma ideia dela. É quase como uma fonte ampla e esplêndida de gemas líquidas em perpétuo movimento. Mas ao invés da água caindo, ali se dá a harmonia de uma música sussurrada, de tal forma que ninguém pode se aproximar do prédio sem que se modifique, quase para um encantamento em êxtase, pela influência que ela emana sobre tudo. As águas também são lindas, já que dão voltas em torno dos canteiros em flor, e aqui há um córrego, e ali há um lago no qual as torres, ou a cúpula, ou alguma preciosidade da arquitetura, é refletida, e permanece em plácida e repousante beleza, como uma criança angelical em seu berço, por assim dizer a você. Vou levá-lo para a grande torre, e perceba um pouco de suas qualidades. Ela não tem um prédio amplo em sua base, mas lança-se por igual desde suas fundações. Ficamos em seu interior e olhamos para cima, e você paralisa pela admiração. Não acham o teto entre você e o céu acima. As paredes sobem e sobem e sobem. É quadrada, como um precipício, até o topo parece colocado nos céus entre as estrelas. Bem distante aparece a beira da torre, quase que além da torre em si, de tão alta que é. Mas as paredes não são vazias. A torre é construída de paredes duplas, e nos 4 lados há salas e saguões e habitações dos anjos. Assim que se olha para cima, pode-se ver uma porta, e então um balcão ou janela suspensa, ou uma ponte ligando uma habitação à outra, numa curva para fora no espaço, ou para dentro novamente para sua destinação. Ou uma linha diagonal na parede mostrará onde um lance de escadas vai de uma casa, ou local de lazer, a outro local. Até mesmo jardins ali, plantados em amplos canteiros saídos das paredes laterais da torre. E tão alta e tão larga esta a grande construção que estes itens, que são de proporção espaçosa quando se aproxima deles, mesmo assim não impedem a visão do céu acima, nem alteram o contorno da abertura no topo. E quando se olha em torno, vê-se como a luz altera e se mistura, e intensifica ou desaparece nas diferentes partes da ascensão. Desta forma, em uma casa, conforme o que ela forneça para o bem da torre, lá parece que brilha o sol do crepúsculo. Em outra, o sol da manhã parece estar surgindo e iluminando o jardim no terraço, com suas belas árvores verdes e arbustos, com o lampejo do pôr do sol. Em outra parte da estrutura há um aspecto, um sentimento mesmo, de aurora numa fresca manhã de primavera, com os passarinhos cantando e a ondulação dos córregos na montanha para os prados abaixo, já que a água corrente não está ausente aqui neste lindo lugar. Música, também, vem de uma outra habitação, às vezes de várias ao mesmo tempo, e mesmo porque o interior do prédio é tão vasto, um tema melódico não invade outro. Agora, do que lhe disse, e é apenas um pouquinho do todo, você pode deduzir que se estava em algum lugar onde a inatividade era o principal residente, e a tranquilidade o principal motivo de sua fundação. Mas retome em sua mente ao nome que dei a estas 5 torres e verá que não é o caso. Esta grande torre supervisiona o trabalho das outras 4, e a cúpula puxa daqui o poder requerido para a tarefa. Aqui residem anjos de elevado grau, num vai-vem de reinos muito altos para darem de sua força poderosa e de sua experiência ampla, para auxiliarem aqueles que agora buscam acertar o passo no caminho que eles trilharam antes, eras atrás. Estes que habitam nas 4 torres e na casa da cúpula estão fazendo, na presente eternidade, o que eles mesmos fizeram nas eternidades já passadas, cujos cidadãos passaram pelo ciclo de progresso e deixaram seu lugar para ser ocupado pela raça atual. Você perceberá também que mesmo que seja mais avançado o seu trabalho, ainda é o de amparar, e não o de criação de coisas, estando ainda na esfera 10. Mas conduz para diante, e este é um dos lugares mais altos em graduação da esfera 10. Você passou por esta universidade, Anel? Sim, passei pelos cursos de todas as 4 torres, este é o caminho usual. E a casa da cúpula? Ali não entrei como estudante, fiz esse trabalho em outro lugar. Passei pela 4ª torre a serviço de um dos príncipes da Torre dos Anjos. Foi ele que me treinou para atuar no templo, e ele também,
como descobri desde o meu retorno, mandou de seus poderes para ajudar quando estive nos locais mais escuros dos infernos. Ele prestou este auxílio somando ao dos outros cujo trabalho próprio era este. As bênçãos de Deus, meu filho. Arnel. Segunda, 4 de março de 1918. Dentro do distrito da Universidade das Cinco Torres é muito movimento, mas nenhuma pressa. Ao longo dos canais, barcos surgem das alamedas que levam às águas centrais, e levam seus viajantes para as regiões dos vários prédios. Nos terraços e escadarias que descem para o plano das águas há milhares reunindo-se. Cada grupo que chega acrescenta em alegria porque trazem com eles a expectativa de alguma grande manifestação. Estes foram convidados para virem até aqui pessoalmente. Pois não são todos os habitantes da esfera que podem vir a estes confins, mas somente aqueles que estão já evoluídos o bastante. Estando aqueles milhares já reunidos, aí chega uma linha melódica da Torre dos Anjos, e todos prestam atenção para verem o que se seguirá. Eu vou descrever esta manifestação na ordem. Conforme a música aumentou de volume, a atmosfera acima da torre formou uma certa névoa, mas não escureceu tanto que a transformasse. Tornou-se mais transparente, e parecia fluir para cima e para baixo, e para fora e para dentro sobre si mesma, como vidro líquido de muitas cores. Neste instante ouvimos vozes que acompanhavam a orquestra de anjos. Eles estavam cantando um Te Deum único, e para seu Cristo, que estava por se manifestar a nós em alguma fase de seu ser. Poderia me dar o tema da música deles? Não, isto não seria possível. Vou dar-lhe uma versão dela, tão boa quanto posso. Aqui está. Nós, que ouvimos a voz distante, conhecemos vossa arte por ele, de quem vem a melodia, porque, em vosso mundo, as eternidades levam em direção à beleza. Nós que vimos vossa face em seus olhos, que sozinho nos mostrou o Senhor, sabemos que vossa arte é sem forma, e ainda que de vossa mente tomou forma, aquela beleza não deveria seguir nua, mas vestida em roupagens cujo tecido é luz e sua costura é sombra. Nós, que sentimos que vosso coração está batendo, sabemos que a beleza é assim concebida para nós porque vossa arte é a todos amor, e nenhum amor é, que não seja vosso. E de toda a vossa beleza apenas podemos conhecer através da beleza de vosso Cristo, que se manifestará a nós, vossa emanação, na forma que vós nos destes a ter. Inclinamos nossa cabeça em adoração a vós, pois de vós somos, e sempre olhamos a vós, centro de vida e ser. Atrás desta vida exterior vossa esconde-se vosso brilho que jamais nos ferirá. Assim, o que vós podeis mostrar-nos de vós, dá-nos agora a nós, que estamos esperando sua chegada, e, sua, paz. As últimas palavras foram cantadas muito lentamente, cadenciadamente, e então todos fizeram silêncio e, inclinando a cabeça, esperaram. Então ouvimos sua voz dizendo, paz, e elevamos nossas cabeças e vimos que ele estava em pé diante da entrada da Torre dos Anjos. Diante dele estendia-se uma longa escadaria, muito ampla, para baixo até o nível da água, e, ajoelhados nos degraus, havia um grande número de anjos. Estes residiam na torre. Eram muitos milhares no total. Só ele estava em pé, bem distante do grande arco redondo que dava para a torre, e, atrás dele, estava outra multidão de anjos de mais alto grau ainda, que esperavam por ele em sua chegada. A torre agora cintilava como uma chama viva, e lançava chispas de seu fogo para a atmosfera, até que as águas tremeluziram, luzindo como a torre, parecendo ser iluminada com seu calor. Então ele levou primeiro um pé, e depois o outro, e ficou suspenso. E olhamos para o topo da torre e vimos que a coroa havia mudado, já que agora parecia uma coisa viva. O trabalho em filigrana estava todo em movimento e, ao olharmos, vimos que a coroa de folhas de palmeiras estava rodeada por grupos de anjos. Eles sentaram em filas ao longo das folhas, e ficaram em curva sobre o círculo da base, reclinaram sobre os relevos de pedras preciosas. Cada fio da coroa tinha um grupo de anjos, e cada joia seu grupo de serafins, brilhando e flamejando como labaredas de fogo. Lentamente,
Todo o topo da torre destacou-se e moveu-se em direção ao espaço acima do ponto onde ele e sua companhia estava. E aí flutuou devagar para baixo, até que permaneceu sobre o pavimento do terraço. Dentro havia milhares de anjos já, e também fomos convidados para atravessar o córrego de água e entrar. Quando cheguei à ponta da escada encontrei uma corrente de pessoas, elevadas num êxtase de alegria, entrando no palácio recém-disposto. Agreguei-me a eles e entrei nada temendo, tudo era calmo e tão pleno de paz e alegria. Dentro, a coroa era como um grande hall, muito alto e adornado com pedras preciosas e joias da base ao teto. O espaço aberto estava agora coberto com uma névoa iluminada, a qual fez o ambiente sustentar-se. As paredes subiram verticalmente para um espaço, e então arquearam sobre si formando arestas entre as abóbadas, e encontraram-se no centro em seu ponto mais alto numa joia grande da cor da safira. Ela era de cristal transparente e tinha formidável qualidade de refletir os seus de fora, mostrando quem vinha vindo para a esfera e quem saía. A coroa foi assim remodelada à proporção que descia, porque das outras vezes era quase aberta ao céu acima. Quantos estavam presentes? Não sei dizer. Mas os que vieram com ele devem ter sido pelo menos 1,5 milhar, e nós, convidados, não éramos menos que 6 vezes este número. Lá estavam os moradores da torre, que eram em número de uns 3.000, geralmente. Era uma grande assistência. O objetivo desta manifestação foi a instrução como a ciência daquela universidade. Eu havia dito a você o que era. Havíamos procurado nosso trabalho de pesquisa, e acumulamos muito material, e agora ele viera para mostrar-nos como tudo era coordenado com a sabedoria de Deus, conforme se progride para as esferas acima. Poderia ser mais explícito, Anel. Isto é muito genérico. Sim, é, meu filho, e sinto muito, mas temo que não possa tornar isto mais simples a você. Tentarei. Para não cansá-lo demais, direi de uma vez, ele veio daquela vez como Verbo divino manifestado. Você sabe que Verbo foi quem, quando os mundos estavam sendo criados, foi constituído como meio por quem a energia da vida de Deus tornou-se modificada e condensada naquela Via Láctea fora, na qual a matéria foi trabalhada e estes mundos foram modelados. O Verbo foi o agente de criação. O Pai pensou através do Verbo, e seu pensamento, em sua passagem através do Verbo, tomou forma de matéria. Este foi o nosso estudo por um longo tempo atrás, e era para que nos ligássemos inicialmente ao estudo do parentesco, mas mais profundo, nos reinos sobre nós, que o Cristo veio agora para nos explicar um pouco mais do que aprendêramos do Verbo em sua relação como o trabalho do Pai na criação do universo. Mas mais que isto não posso transmitir a você. Poderia dar-me a descrição dele, como ele veio desta vez. Ficou suspenso no meio do hall da coroa da palmeira, e assim ficou. A princípio não entendi por que teria de ser assim. Mas conforme a manifestação continuou, vi que qualquer outra posição não poderia estar harmonizada com seu tema. Não foi meramente uma pose para ensinar pela visão. Foi por causa do seu tema que ele ficou levitado no espaço e, enquanto continuava, ele se elevou mais até que ficou ali, no meio entre o chão e o teto. É da dinâmica destes reinos, não um caso de escolha, mas de ordem científica. Mas ainda, os anjos que preenchiam a coroa do lado de fora eram agora vistos sobretudo, paredes e cúpula, dentro, joias vivas que cobriam as paredes como uma tapeçaria viva. Você quer que eu descreva a você? Sua roupa era uma túnica até os joelhos, de verde líquido, seus braços nus, sem roupa nem joias. Uma joia somente ele usava. Seu cinto sobre sua cintura era fechado com uma fivela, e a fivela era uma pedra vermelho sangue brilhante. Ficava no meio de seu quadril, e nisto há uma poderosa significação, se pensar nisto. Pois, apesar de jamais apartado de onde ele veio, mesmo assim, em seu trabalho nestas esferas distantes da presença do Pai, é uma verdadeira separação. Ele sai adiante, como se de seu próprio poder, para a batalha com mundos, e deve forçosamente virar sua face para fazê-lo. Pois sua vontade deve ser projetada para fora do espírito para a matéria. Isto é o mistério da colocação do rubi.
Eu não teria dito isto, mas vi a pergunta em sua mente. Não tinha manto. Suas pernas estavam nuas abaixo da túnica, e seus membros e face eram os de um jovem príncipe no pleno poder da masculinidade juvenil. Seu cabelo era solto, partido ao meio, e caíam sobre o seu pescoço em madeixas castanhas onduladas. Não posso dizer a cor de seus olhos, nenhuma que conheçam. Sua mente está cheia de perguntas sobre ele, meu filho. Estou tentando me manter emparelhado com você nisto. Bem, quando fala dele sempre sinto que quero saber mais de sua aparência, como se pudesse ajudar a mim e a outros a conhecê-lo melhor, ele em si. Entendo bem. Mas, acredite-me, meu filho, chegará a saber apenas pouco do todo que ele é enquanto você estiver na esfera da carne, e um pouco mais quando estiver onde estou agora. Tão grande ele é, tão distante de qualquer fórmula que sua limitada teologia do cristianismo ensina. Eles tentaram aprisioná-lo e confiná-lo em palavras e frases, porém ele não pode ser assim contido. Ele é livre nos céus de Deus, e todo o mundo é apenas um grão de areia no chão de seu palácio. Contudo, há alguns de vocês que não dariam a ele a liberdade, nem mesmo a de um pequeno átomo. Não seguirei adiante com isto. Mas, Anel, em que acreditava quando esteve aqui na Terra? No que acabou de escrever eu acredito. Mas acreditava nisto quando esteve aqui, Senhor? Não, para minha vergonha, pois os homens não tinham então libertado a si mesmos das correntes das palavras, nem mesmo o tanto que agora fizeram. Entretanto, meu filho, acredite-me, fui além do âmbito de minha igreja, e preguei o amor numa extensão mais ampla da que eles permitiriam. E por isto sofri. Eles não me mataram, mas insultaram-me e fizeram com que me sentisse muito só, mais só do que às vezes você se sente, meu filho. Pois há agora mais o que o mantém acompanhado do que havia para mim. E embora eu não tenha alcançado tão longe quanto você agora, ainda assim era muito o que alcancei naqueles dias obscuros. O sol começa a aquecer o horizonte hoje. Era inverno então. Quando foi isso, e onde? Foi na Itália, meu filho, na linda Florença. E não me lembro quando, mas foi no tempo quando Deus estava fazendo as coisas serem conhecidas, e os homens estavam começando a pensar pensamentos estranhos e audaciosos, e a igreja fazia carrancas com uma sobrancelha, e o Estado fazia com a outra, e, bem, morri na meia-idade e assim escapei de sua inimizade futura. O que você era? Um pastor? Não, meu filho, não fui nenhum pastor. Ensinei música e pintura, eram frequentemente ensinadas juntas naqueles primeiros dias. Os primeiros dias da Renascença, você quer dizer? Não chamamos assim entre nós. Mas foi o que foi, sim. Deus começou a fazer as coisas conhecidas como Ele está fazendo hoje, e quando Ele estende sua mão para fazer isto, significa que o homem terá que ajudar, com muito trabalho. Mas eles, no trabalho de renovação, não estão sozinhos. Pense na pedra de rubi em seu cinto, meu filho, e ponha no coração para sua companhia. Arnel. Sexta, 8 de março de 1918. Quando estávamos todos reunidos, os anjos que eram seus servidores elevaram suas vozes e cantaram um hino de louvor, e nos ajuntamos a eles em sua adoração. Vejo que você quer que eu lhe dê o motivo do tema. Foi como agora escrevo. Ser era, e do coração do ser veio em direção a Deus. Pensamento de Deus, e de sua mente verbo se tornou. O verbo veio de longe, mas com ele veio Deus. Pois Deus era a vida do verbo, e através do verbo de Deus a vida passou para a forma. Assim o homem tornou-se em essência e emergiu de sua primeira eternidade uma criatura do coração e da mente de Deus, e o verbo deu-lhe o coração dos anjos e a forma de homem. Merecedor total é o Cristo manifesto, pois é ele quem, através do verbo, vem em direção a Deus, e assim declara o propósito de Deus. E sua vida através dele é colocada sobre a família de anjos e sobre mim. Isto é Deus manifesto, através do Verbo, pelo Cristo, nos anjos e nos homens. Isto é o corpo de Deus. Quando o Verbo expôs o desejo e o propósito de Deus, o espaço exterior tomou o semblante de matéria, da qual a matéria foi feita, e refletiu de volta os raios de luz que vieram de Deus.
através do Verbo. Este é o manto de Deus, e de seu Verbo e do Cristo. E os planetas dançaram com a música do Verbo, porque ficaram felizes quando ouviram sua voz, porque somente por sua voz poderiam eles ouvir do amor de seu Criador, que fala a eles através de seu Verbo. Estas são as joias que enfeitam o manto de Deus. Então do ser veio em direção a Deus, e de Deus veio o Verbo, e do Verbo era o Cristo de Deus ordenado para a realeza dos mundos para a salvação deles. E nas eternidades o homem vai segui-lo, depois de jornadas em lugares estranhos, alguns muito desolados, para casa, para Deus, na noite do dia cujas horas são eternidades, e cuja tarde é agora. Este será o reino de Deus, e de seu Cristo. E, enquanto cantávamos, todo o prédio começou primeiramente a vibrar, e então a dissolver, e sumir. E os anjos, que estiveram sobre suas paredes e arcos, agora formaram grupos que ficaram, cada um ordenado, na frente de sua grande companhia que se estendia atrás dele pelo espaço. Porque todos os seus estiveram repletos de inumeráveis companhias de homens de diferentes raças, e toda a criação estava em torno de nós. Vimos os espíritos de homens que estavam no estágio animal, em todos os graus de progresso até o estado atualmente alcançado ao máximo na maioria dos planetas. Vimos todas as formas de vida animal, da terra e do ar, e criaturas marítimas em todos os graus de desenvolvimento também, da forma simples à complexa de organismo. E vimos aqueles seres angélicos, também em seus graus de esplendor, que eram encarregados de povos e nações, e dos animais e plantas em toda sua variedade de ordens. Estas hierarquias eram mais sublimes, pois os vimos em plena grandeza, e aqueles que estiveram sobre a coroa eram agora observados por terem tomado seus lugares como membros destes grupos aos quais cada um deles pertencia. Era um espetáculo preencher a alma com adoração e reverência diante da majestade da criação, e dele que ali estava, bem no centro de tudo, sobre quem tudo retomava como uma roda em seu eixo. Entendi então, como nunca antes, que o Cristo manifesto, tanto no céu como na terra, era apenas uma sombra do Cristo em si em toda a sua profundidade, somente uma sombra projetada pela luz de sua mente divina sobre as paredes do espaço, e estas paredes foram feitas de grãos de areia espalhados pelo imenso infinito, cada grão um sol com seus planetas. E ainda, mesmo assim, quão belo e cheio de simples majestade era ele quando vimos assim manifesto nesta hora. Todo o movimento de todas estas criações estavam refletidas sobre sua túnica, ou em seus olhos, ou sobre seu corpo. Cada poro, cada célula e cada fio de cabelo dele parecia sensível a alguma ordem daquela maravilhosa criação disposta em torno de nós. Vocês viram, entre as várias espécies, aquelas que foram extraviadas, ou eram viciosas ou selvagens, ou repugnantes, tigres, aranhas, cobras, e assim por diante. Estavam lá também. Meu filho, não chamei nada de sujo até que tenha olhado no íntimo. Quando um botão de rosa cresce torto, como alguns homens dizem, torna-se então um espinho naquele lugar. Mesmo assim Deus permite os espinhos, e coloca-os a serviço, protegendo a flor, como um guarda-costas zelando pela segurança de sua linda rainha. Sim, estavam lá, não somente rosas e espinhos, mas todas as formas de criaturas não amadas pelos homens, como os espinhos não são amados por eles, apesar de Deus não tirá-los fora, mas usá-los. Mas vimos todas estas criaturas que você chama de viciosas e repugnantes, não como as vimos quando vivemos na terra, mas como fomos ensinados a vê-los aqui. Nós os vimos pelo íntimo das coisas, e eles não pareceram assim aos nossos olhos, mas como brotos de uma enorme árvore do progresso natural e ordenado, não maus, mas menos perfeitos, cada classe o empenho de algum espírito elevado, e sua hierarquia de trabalhadores para expressar uma ideia de algum minucioso elemento no caráter de Deus. Alguns destes experimentos atingiram maior perfeição que outros, mas até que o grande experimento esteja consumado, nenhum anjo, e com certeza nenhum homem, pode pronunciar que um deles seja criação do bem e outro procedente da vileza. Nós, que assistimos do íntimo,
Ficamos sem respiração diante da beleza daquele imaculado mas extenso manto do Cristo que, enquanto ficou lá no meio, parecia estar revestido e envolto pela essência destilada de tudo, que o incensava em adoração e reverência profunda. Naquela hora não éramos mais cidadãos da 10ª esfera, mas de todo o universo, e pensávamos sobre seus continentes e as visões de suas eras, e falamos com os que planejaram e os que forjaram naquela grandiosa oficina de Deus. E muitas coisas novas aprendemos, e cada nova coisa era uma alegria tal que somente podem saber os que por si mesmos aproximam-se tão perto da criação como nós, que estávamos agora recebendo uma lição mais avançada em nossa escola, para que possamos nós mesmos, como estes poderosos, caminhar para fazermos como eles fizeram, tão maravilhosamente, sim, mesmo os que fizeram um verme ou um espinho. Meu filho, você que fala levianamente destes, acharia muito difícil ter que fazer tanto um como o outro. Não é assim? Bem, sabedoria vem com o tempo, e a sabedoria maior com a eternidade. Então nós, que assim fomos mandados para a escola, fomos convidados para nos agruparmos novamente para nossa rodada de inquirição, e, à medida que viemos a um centro, o todo dissolveu-se até a invisibilidade, e permanecemos na plataforma diante do pórtico do templo da vida angélica. Olhei para cima e notei que a coroa estava de volta em seu devido lugar, e tudo estava como tinha estado antes da cerimônia haver começado. Tudo menos uma coisa, porque parece ser uma regra que toda visitação deva deixar algum presente permanente para trás. Assim, vimos sobre as águas do grande lago diante da torre um pequeno novo prédio, com o formato de domo, não muito elevado acima da superfície. Era de cristal, e através dele brilhava uma luz de lá de dentro, a qual caía sobre as águas e ali flutuava, não em reflexão, mas em substância. E as águas do lago agora tinham um elemento de poder a mais do que tinham antes. Pode explicar, por favor? Não, meu filho, aqui fico, porque não é concebível pela mente do homem na Terra. Foi uma ajuda a mais para o nosso progresso no entendimento dos poderes que permeiam os espaços sobre os planetas e seus sóis, e que se tornam aquilo que vocês chamam de luz pela fricção com a atmosfera mais densa, envolvendo-os. Nós trataríamos disto nos nossos próximos estudos na esfera 11, e isto era para nos auxiliar naquela matéria. Arnel. Você quer dizer alguma coisa, Kathleen? Sim, quero dizer-lhe o quanto gosto de vir e auxiliá-lo a captar os pensamentos de Arnel e seu grupo. Eles são tão belos e tão bondosos para mim que é um prazer para mim estar aqui e receber seus pensamentos e entregá-los a você. Como é isso de Arnel ter vivido em Florença e contudo não fala no antigo florentino, mas no inglês antigo. Ele viveu lá, creio eu, mas não era de italiano de nascimento. Imagino que tenha sido inglês, ou pelo menos, um nativo destas ilhas, mas emigrado, ou teve que fugir, não sei qual, quando era jovem. Ele então foi para Florença, e lá ficou. Eu não sei se ele alguma vez retornou para a Inglaterra novamente. Não havia colônia inglesa em seu tempo. Você sabe no reinado de quem ele viveu? Não, mas penso que foi antes do tempo que você tinha em mente quando falou em renascença. Não estou certa de qualquer forma. Obrigado, Kathleen. É tudo? Sim, e obrigada por vir escrever para nós. Quanto falta para terminar? Não muito, imagino. Por quê? Quer que termine? Não, eu gosto muito disto. E gosto de sua companhia, e da deles também. Mas estou pensando se serei capaz de levar a termo, manter a necessária sensibilidade, quero dizer. Há muitas distrações por agora. Sim, mas será ajudado, verá, como viu com as interrupções. Você não foi mais interrompido desde que Arnel disse que trataria disto. É certo. Numa maneira notável aquelas interrupções cessaram por completo. Bem. Eu quero dizer a seguir adiante até que digam que terminaram. Deus a abençoe, Kathleen. Por agora, adeus. Boa noite, meu querido amigo. Kathleen. Capítulo 4. Alguns princípios da ciência criadora. Segunda, 11 de março de 1918.
Você vai falar de sua experiência e do que aprendeu quando fez seu tour dentre as hierarquias criadoras, pela ocasião da manifestação no hall da coroa. Em companhia de companheiros estudantes, ensaiei nos cenários em torno de nós, e logo percebi que tudo havia sido arranjado para nossa conveniência para crescermos em conhecimento tanto quanto nos fosse útil. Tudo fora planejado ordenadamente. Amplas avenidas largas, sumindo na distância, foram colocadas entre as grandes ordens da criação. Mas, já que nenhuma delas estava inteiramente separada umas das outras, estas avenidas não eram meramente divisões, nem estradas para se atravessar, mas eram por si departamentos misturando-se em ambos os lados. Conforme andávamos nelas, fomos abalados pelo fato de certos princípios serem evidentes, à medida que sejam observados por todos os príncipes criadores lealmente. E estes princípios eram essencialmente os mesmos, tanto se fossem aplicados aos minerais ou vegetais ou na vida animal. Este é apenas um raciocínio, quando lembramos que toda a maravilhosa diversidade, tão rica em sabedoria e ingenuidade, conforme disposta nestes departamentos mais evoluídos, desabrochou da primeira agregação simples de elementos, através de longas eras de progresso, primeiro em poucas partidas triviais do simples ao complexo, até finalmente termos a riqueza do flamboyante disposta como vemos hoje em dia. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar o que quero dizer. Nós vimos, enquanto descíamos uma avenida, como os mundos foram feitos. No lado esquerdo, conforme andávamos, vimos como o pensamento de Deus, vibrando e pulsando para o exterior, transformou-se gradativamente desde o mais denso elemento até emitir o que chama éter. Aqui podemos perceber a natureza do movimento, e vimos que era em espiral, pois nenhuma onda reta alcança o topo da espiral, e elas fazem seu curso também numa descendente de forma espiral, mas agora por dentro do átomo do éter. Assim, naquela espiral mais interna, tendo um espaço mais restrito para trabalhar, a descendente fica mais veloz que a de fora. Emergindo da base mais baixa do átomo numa velocidade grandemente aumentada, as vibrações podem, por seu próprio momento, continuar novamente seu curso externo para cima, mas numa contagem de movimento sempre cada vez um pouco mais lenta, até que o topo fosse alcançado e a descensão começada interiormente de novo, e sempre com a velocidade aumentando. Estes átomos não eram redondos, nem eram verdadeiramente ovais, mas, pela razão do movimento incessante dentro deles mesmos, elíptica. O poder motor de seu movimento autossustentado era a pressão gravitacional exercida do nada, e, se pudéssemos buscá-la em sua fonte, penso que teríamos encontrado que o dínamo do qual procede era a mente divina. Você perceberá que eu usei as palavras topo e base para cima e para baixo apenas por conveniência. Não há base ou topo num átomo de éter. Agora, eu descrevi isto a você para que possa formar um modelo para quando procurar o átomo do éter em outras substâncias de tipo mais denso. Quando nós chegamos a estes átomos que formam os gases de sua atmosfera terrestre, achamos que também tem um movimento semelhante. Cada um roda em torno de si mesmo de forma precisamente igual à do átomo do éter. Havia diferenças mínimas. A espiral era, em alguns casos, alongada, em outros comprimida. O movimento tinha velocidade maior ou menor. Mas todos estes movimentos eram em espiral, ambos para fora e para dentro do átomos. Quando chegamos ao átomo do mineral encontramos o mesmo princípio sustentando. E o que é verdadeiro no átomo sozinho, também é no átomo em estado de agregação. O movimento dos átomos de um planeta é em espiral. Mas aqui está mais retardado pela condição de densidade da matéria que forma um planeta. O mesmo também é verdadeiro no movimento dos satélites em torno dos sóis, e dos sóis em torno de seu centro. Mas tanto a massa como também a densidade de uma unidade afetam o valor da velocidade. A velocidade do movimento de seus átomos é menor naqueles planetas que atingiram maior densidade que os outros. Mas mesmo nestes a regra se mantém, tanto que o movimento interior é mais rápido que na superfície mais exterior, o qual se arrasta nele muito lentamente, como se estivesse relutante em se mover, afinal de contas. Mas faz o movimento,
e aquele movimento é da forma de uma espiral em torno de seu eixo. Sua lua ainda esforça-se para manter a regra em torno de sua órbita. Ela por si eleva-se, e afunda novamente, como se num esforço vão de percorrer seu curso uma vez em espiral sobre a Terra. Assim faz a Terra em seu caminho em torno do Sol. Sua órbita não é um círculo verdadeiro, nem um círculo disposto num plano verdadeiro. É errático e elíptico, ambos para a rotação e também para nivelar-se. E o que é verdadeiro no átomo do éter, e nos gases da Terra, e mesmo na Terra, é também verdadeiro para o Sol e as constelações. Seus movimentos são da forma de uma espiral gigantesca numa formação elíptica constituída de sóis e seus planetas. Isto nós vimos em lado da ampla avenida. Do outro lado a contraposição espiritual destas criações, os céus complementares. E as ruas entre os dois estavam na fronteira que une os dois. Você atravessa uma fronteira desta quando você passa da vida terrena para os reinos espirituais, meu filho. E portanto vamos deixar aquele departamento e vir para outro, porque a rua que se atravessa é entre o homem da terra e o homem dos céus. Havia outro princípio que você observou, outro que não da espiral? Sim. Eu lhe contei deste porque pareceu simples de explicar, e também porque é fundamental, simples, talvez, por esta razão. Tentarei falar-lhe de outro. Conforme o estágio básico é deixado para trás, a matéria torna-se mais complexa e mais difícil de descrever, mas tentarei. Nós vimos que os grandes senhores da criação começaram seu trabalho há muito tempo antes do átomo etéreo, e próximo da origem de tudo. Ainda, aqueles que tratam da evolução etérea, e para diante disso, são senhores muito velhos e grandes. Nós entretanto seguimos o direcionamento de estudar estas vibrações do poder mental onde eles estavam mais retardados pela densidade do material no qual se moviam. E achamos que uma das tarefas mais difíceis que nós estudantes tínhamos pela frente era pensar e querer da maneira apropriada. Porque para tratar da matéria criativamente, a primeira coisa a dominar é pensar em espirais. Não posso tornar isto mais explícito a você. Mas é o hábito mais difícil de adquirir, pensar espiraladamente. Mas você pediu outro princípio. Vamos à criação sensitiva, a da vida da planta. Seguimos uma grande avenida, no único lado em que estava disposta a vida vegetal da Terra e de outros planetas, e no outro lado, aquela de seus céus complementares. Vimos que cada espécie de vida vegetal tem uma análoga no mundo animal. Há uma razão para que seja assim, e tem a ver com a alma da planta mais que com sua manifestação exterior em córtex, galho e folha. Mas não somente isso, mas mesmo ali você pode vislumbrar, se examinar mais de perto, a relação entre os dois, o animal e o vegetal. Temo não estar acompanhando, Senhor. Poderia ajudar-me mais um pouco? Vamos retomar daqueles dois reinos, e trabalhar neles. É a melhor maneira. Aqui nos céus, nós temos ordens diferentes de seres, diferindo em autoridade, diferindo em poder, e em caráter, e também em habilidade para uma ramificação de trabalho que outra. Isso também ocorre na Terra. Portanto você encontrará isso no reino animal. Os animais têm poderes diferentes, e alguns têm habilidades em uma direção, alguns em outras. Eles também diferem em caráter. O cavalo tem mais aptidão para a amizade que a serpente, o papagaio, mais que o urubu. Agora, este princípio de analogia, do qual eu havia falado, pode ser visto, apesar de que veladamente para a maior parte, predominando entre o mundo vegetal e o animal. Nós tomaremos o carvalho para representar o mundo vegetal, e o pássaro para o animal. O carvalho produz sua semente e deixa-a cair sobre o solo, para que possa ser recoberta e pelo calor da terra romper sua casca, e sua vida interior romper em direção à manifestação exterior. A semente e o ovo são idênticos em tudo essencial, tanto quanto a estrutura e também em sua forma de incubar. Essa movimentação de vida, do mais interno para o mais externo, é uma lei universal, e jamais é derrogada. Ela também tem sua origem profunda na matéria primordial, de onde o atual universo saiu. Lembre-se de minhas palavras sobre o átomo etéreo.
pois o movimento inicial do átomo é interior, onde sua velocidade é acelerada, onde acumula seu momentum. Exteriormente ambos são retardados. Desta forma encontramos a regra a respeito de outros departamentos. Eram princípios unificadores estabelecidos para que trabalhadores celestiais tivessem limites. Entre estes princípios estava o da cobertura protetora, e de sua beleza conforme seja apresentado exteriormente, para que disponibilizasse tanto prazer ao seu portador quanto devesse ser compatível com sua utilidade intrínseca, sexo, nas duas divisões, ativa e receptiva, sistema circulatório, da seiva e do sangue, sistema respiratório por poros e também outros sistemas. Você não pode seguir adiante, meu filho. Pare agora. Arnel. Sexta, 15 de março de 1918. Agora os princípios que governam as coisas materiais, que é a vida manifesta externamente em forma de matéria, e são aplicáveis também ao reino espiritual. Primeiro da espiral, que é esse análogo na matéria aos princípios que são vistos operantes nestes reinos espirituais. Deve ser assim, pois todo o movimento dos átomos materiais é o efeito da vontade operativa. A vontade central é a de Deus, cuja emanação ativa passa através das esferas em sequência ordenada, e encontra sua expressão última na matéria. O que é visto na matéria, entretanto, é o efeito da energia destas esferas passando adiante. Neste caso que nomeamos, a energia vista a emitir, no átomo, a atividade espiral. Não poderia ser assim, a menos que o princípio fosse também encontrado ativo nestas esferas através das quais a energia vital flui. Como ela é vista manifestada aqui, eu me proponho a mostrar-lhe agora. A coroa de folhas de palmeira era um símbolo deste princípio espiral, pois desta forma foram dispostas, e na manifestação que lhe relatei os anjos que sentaram sobre a coroa estavam, necessariamente, dispostos em espiral. Foi uma lembrança de como é realizado o seu trabalho, e foi para nos dar uma lição visual que eles assumiram seus postos desta forma. Agora, como é aplicado à vida animal na criação, o primeiro impulso sensitivo é visto na planta, e ali você vê claramente ilustrado o princípio da espiral. O feijão sobe em espiral, assim como fazem outras plantas trepadeiras, algumas mais explicitamente, outras menos perfeitamente. As veias das árvores também tendem a declinar da perpendicular à medida que atravessam o tronco ao longo de seu comprimento. As plantas que sobem sustentadas por gavinhas suportam a si mesmas por um gancho em espiral. Sementes flutuam sobre o campo, ou caem no solo, numa curva similar. Tudo isso é consequência do princípio, ativo como as vibrações procedentes do Sol que atingem a vida vegetal na Terra. Estas reproduzem em miniaturas seu impulso ao longo dos céus do espaço, e nelas mesmas imitam as órbitas das constelações. Quando chegamos na vida animal, encontramos o mesmo princípio trabalhando, já que os pássaros não voam nem nadam em linha reta, mas inclinados fora do prumo, e, dado um percurso de extensão suficiente a mesma formação apareceria. Aos animais, tanto do mar como da terra, a mesma regra é aplicada, mas nem sempre ela é vista tão amplamente como nas ordens mais baixas de vida, porque aqui é aplicado o exercício do livre-arbítrio, o qual produz impulsos excêntricos da regra central. No sentido inverso, a lei é mais aparentemente percebida sendo cumprida quanto menor for o livre-arbítrio entrando na composição. Preciso apenas mencionar, para exemplificar, a concha do caracol e muitas das conchas dos animais marinhos, onde o instinto está no lugar do livre-arbítrio. Por outro lado, no que concerne ao homem, o princípio é visto operativo na maioria dos temas onde a sua individualidade é menos aparente que o direcionamento geral da mente de sua raça. Assim, a civilização procede do leste a oeste, de tempos em tempos circundando a Terra. Obedece à liderança do Sol central da Terra. Mas o meridiano do Sul não viaja em linha reta ao longo do Equador, mas inclina-se, ora para o norte, ora para o sul, conforme a Terra inclina-se de uma forma ou outra. Este impulso da Terra é a reminiscência da antiga regra e mostra a origem da Terra do estado nebular, de onde obteve o mesmo movimento espiral.
Mesmo assim, o caminho da civilização, circundando a Terra, nunca atravessa a mesma região duas vezes em seguida. Através do tempo, a onda civilizadora alcança o ponto de longitude que marca sua revolução formadora quando a Terra inclinou-se em seus polos, o norte em direção ao sul, e o sul em direção ao norte, em alguns graus. Como o caminho do